Esse tema aqui, a gente falou que daquela questão de ontem, né? 6 pré-candidatos à presidência lançaram um manifesto chamado pela Consciência Democrática. O documento não cita exatamente o nome do presidente Jair Bolsonaro, mas fala ali de um autoritarismo, fala de uma ameaça à democracia. E esse manifesto, eu até falei isso com o Álvaro mais cedo, que esse manifesto ele vem bem na mesma semana da reportagem, né, da entrevista do Stuberger falando lá pro Estadão, que também gerou muita polêmica em relação àquelas falas dele, onde ele trazia ali a questão da polarização política no Brasil entre Bolsonaro e Lula, as consequências que isso poderia trazer, gerando ali, levantando ali uma sugestão de uma terceira via para 2022. A pergunta que eu fiz para o Álvaro, que é a mesma que eu vou fazer para você, eu queria entender como que você está vendo esse cenário político, né? Como que você está vendo tudo isso ali, essa corrida aí já pensando para eleições presidenciais de 2022, como que você acha que isso pode, de certa forma, acabar impactando o mercado aí nesse curto prazo? Claro. Só para fazer um parênteses, em primeiro lugar, essas tentativas de qualquer coisa que mesmo que superficialmente surgir alguma ameaça à democracia, estão fadadas a um fracasso enorme, estão fadadas a um vexame por parte de quem tomar essa iniciativa. Essa demandada das Forças Armadas, agora que ocorreu no governo, já mostra um pouco disso. O Major Vitor Hugo tentou iniciar um projeto de mobilização nacional da Câmara que não teve menor respaldo entre os demais congressistas. Então, é simplesmente algo que queima a capital política de qualquer um que tentar fazer isso. Então, a gente não acredita em nenhuma possibilidade de algo nesse sentido ter algum futuro no Brasil, por nenhuma frente que seja. Mas respondendo ao foco da pergunta, né, essa dicotomia que surgiu entre Lula e Bolsonaro é muito negativa. Porque a gente estava vendo antes um cenário onde o Bolsonaro estava realmente desenvolvendo uma versão grande, uma parcela grande da população, e isso fortalecia um candidato que viria aí para brigar com ele no segundo turno. Esse candidato estava se focando cada vez mais em alguém de centro-direita, né? Seria, por exemplo, poderia ser o Dória, poderia ser o Eduardo Leite, né? Não tem um nome hoje, mas alguém mais ao centro, né? Esse era o ponto. E alguém mais ao centro para mercado é mais positivo, porque é alguém que vai estar muito mais atrelado a todo o ideal liberal que a gente sabe que é necessário para fazer o país se desenvolver e que não vai trazer todos os ruídos políticos que a ala ideológica do Bolsonaro trouxe ao longo dos últimos anos. Então, era um cenário positivo. E ele estava muito atrelado ao fato que não tinha ninguém na esquerda que parecia ter força bastante para disputar com esse candidato de centro no segundo turno com o Bolsonaro. Haddad, Ciro, eram candidatos ali, mas nenhum deles parecia que estava indo. Só que o Lula mudou esse jogo. O Lula é um candidato que tem completa condição de ir para o segundo turno. Na verdade, o cenário base seria Lula no segundo turno. Ele ainda tem um grau de popularidade gigantesco. O problema é que o Bolsonaro também tem um eleitorado muito resistente a sair, né, do voto do Bolsonaro, e também um eleitorado com um sentimento antipetista, né, anti-Lula muito grande. Então, acabou que o surgimento do Lula minguou as chances do candidato de centro e aumentou muito a probabilidade de a gente ter o Lula e o Bolsonaro no segundo turno, que é um cenário que eu vejo como negativo, porque, como eu falei, o candidato de centro hoje seria a melhor opção para o mercado, né? Seria a melhor opção para o desenvolvimento do país, né? E enquanto o Lula traz os problemas históricos ali que a esquerda trouxe a vida toda, né? Eu acredito que o governo Lula tem tudo para culminar numa crise similar à que a gente viu ali no governo Dilma, enquanto o Bolsonaro vai manter todos os problemas que a gente viu ao longo desses últimos anos, né? Um ambiente político ruidoso, uma ala ideológica influente, dificuldade de relação com os demais entes políticos e a ameaça de ele começar a ir para um caminho mais irresponsável fiscalmente, né? Dando mais poder para o Rogério Marinho, por exemplo, em relação à equipe econômica. Então são dois caminhos que eu vejo muitos riscos para o país hoje, muitos problemas. Então eu concordo muito com o Stuberger na entrevista que ele deu, no sentido de que é um cenário pior do que a gente tinha antes, porque ele tirou a força do candidato de centro, que na minha visão era o candidato com o melhor programa para a gente migrar para um caminho de mais desenvolvimento no país. Bom,